44. A praia de cada um. Os dias seguintes foram tão tranquilos que Samara estava pensando que finalmente sua vida iria cair em uma rotina de paz e harmonia. Os pacientes do Hospital Dr. Eric Martinelli foram retirados do Hospital Central para um local improvisado até que a construção do novo prédio fosse concluída. Até o presente momento não encontraram nenhum suspeito do atentado, ainda que todos desconfiassem de Albert, que não fora visto desde que estivera com ela na confeitaria Ana e tentara matar Bernardo, e de Caetano, que viajara uma noite antes do atentado, criando o álibi perfeito para desespero de muitos, principalmente de Hector Demetriou. Naquela sexta-feira seria o tão esperado congresso de jovens. A cidade estava em polvorosa e a igreja trabalhando sem parar. Infelizmente, ela não pôde ajudar nos preparativos para o evento, porque estava trabalhando, mas a verdade era que não se sentia jovem o bastante para participar de algo assim. Por isso mesmo, contrariando todas as recomendações, ela foi à praia depois do expediente. Naquele momento, sabia que nem Rafael, nem Isaac estariam seguindo-a, suspirou. Prometera ao irmão que sairia do hospital direto para casa e os encontraria na igreja, mas precisava daquele momento. Sentia-se e enclausurada. Era fim de tarde e a praia estava deserta. Não poderia demorar. Fechou os olhos, abrindo os braços, sentindo o vento em seu rosto. Alguns fios de cabelo se soltaram do coque. Suspirou, tirando os fios dos olhos, abrindo-os. Surgiu um pequeno sorriso em seus lábios ao ver a figura ao longe. Reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Sentiu o coração aquecer. Compreendia a preocupação de todos. Em seu coração, ele era seu pai. Sabia que poderia sair muito machucada daquela situação quando a amiga e o pai fizessem as pazes e ela se tornasse uma intrusa. Naquele momento, seu coração apertou angustiado. Sentia-se estranhamente egoísta. Queria que eles fizessem as pazes, mas, sinceramente, temia o que isso lhe custaria. Por muitos anos, pensou haver algo errado com ela. Amava a Rosalina, se recordava de amar Rosa, William e os garotos do orfanato. Mas não se interessava pelos garotos da escola como as outras garotas. E quando cresceu, também não se interessava pelos homens que a cercava. Rosalina a aconselhou a procurar um psicólogo, mas ela se recusou a isso. Acreditava que Deus tinha alguém esperando por ela em algum lugar. Mas Rosalina acreditava que seu problema com o sexo oposto fosse a falta de referência paterna. No entanto, agora com quase 30 anos, seu coração estava cheio de amor. E o mais incrível que pela primeira vez, ela estava experimentando 2 tipos de amor que ela havia perdido a esperança de sentir. O amor pelo Rafael, que fazia seu coração acelerar. Sentir um frio na barriga que parecia estar descendo uma montanha russa. E o amor paterno que estava sentindo por aquele homem tão quebrado quanto ela. Distraído, ele observava a imensidão azulada, não parecendo sentir sua presença ao aproximar-se. Um arrepio percorreu sua espinha ao se lembrar que dia era hoje e das palavras de Açucena, referentes à morte de Lírio, que morreu ao nascer, e de Dália, que morreu aos 2 anos, e que naquele dia seria o aniversário das gêmeas se estivessem vivas. Se você não me conhecesse, poderia dizer que eu estou te seguindo, não é? Disse delicadamente, se aproximando dele. O que faz aqui, Samara? É perigoso para você estar andando por aí desacompanhada. Não deveria estar com os outros no evento da igreja? Ela percebeu o cansaço em sua voz. Embora tentasse parecer indiferente, para ela estava ficando cada vez mais fácil ver por trás da máscara que ele usava. Não estou desacompanhada, você está aqui, disse displicentemente. Compreendia sua preocupação e também a necessidade de manter-se distante. Eu estava trabalhando, por isso não pude ajudar com os preparativos para o evento, não podia deixar meus pacientes na mão. Respondeu fechando o cardigã, o vento estava ficando mais frio. Eu vim caminhar um pouco, aproveitar que as coisas estão tranquilas esses dias e espairecer um pouco. Sei! Espairecer? Na praia deserta? Perguntou com escárnio. Pois é, e Deus é tão bom que colocou você aqui no momento em que eu estaria espairecendo para que nada acontecesse comigo.
Brincou, mas o olhar dele partiu seu coração. Ele estava sofrendo. Apesar de que... Ela olhou profundamente nos olhos dele. Pela sua expressão, eu acho que é bem o contrário, disse mantendo firme o olhar no dele. Nos primeiros dias, era difícil enfrentar aquele olhar. Parecia que ele via sua alma. Mas agora, ela também quase conseguia ver a alma dele. Compreendia que ele não era tão frio, apenas se defendia ao esconder as emoções. Seja específica, Samara, disse desviando o olhar do dela. O que você quer comigo e por que pensa que Deus te mandou aqui, sendo que eu e ele não temos nenhum tipo de relação? Não sou ateu, estou bem longe disso. Acredito que o primeiro passo para a sabedoria seja reconhecer que nós, meros mortais, somos frutos de algo muito maior, que merece o máximo de respeito. Inclusive, eu não deveria sequer mencioná-lo por não ter proximidade com ele para isso. Ela sorriu. Como sempre, ela ficou surpresa com as palavras dele. Ele era de uma sabedoria incrível. Pena que se escondia por trás daquele escárnio e daquela frieza. Por algum motivo tosco, ela pensou nos camaleões que ela e o Felipe costumavam proteger contra o Ulisses. Um ser que se adaptava a qualquer ambiente com o intuito de autopreservação. Triste, percebeu que os camaleões representaria bem a pessoa em que ele se tornou. Alguém se camuflando contra todas as dores que já lhe impuseram e ainda lhe impunham. Vou responder a sua pergunta com outra. Ignorou a vontade de elogiá-lo ou de dizer 1000 coisas sobre o que tinha dito, e foi direta antes que mudasse de ideia. Você nunca quis alguém para te ouvir? Nunca se abriu para ninguém? Nunca permitiu que alguém te visse de verdade? Sim, respondeu frustrado. Para a Olivia, foi a pior ideia que eu já tive em toda a minha vida. E não vou agir como um idiota e dizer que não vou me abrir mais com ninguém, porque o ser humano não merece confiança e toda essa baboseira. Eu não confio nas pessoas, não é por elas, e sim por mim. A única pessoa para quem eu abri meu coração destruiu a vida da minha filha, sendo filha dela também. E não vou dizer que destruiu a minha também, porque eu já estava destruído quando a conheci, mas eu também tenho minha parcela de culpa por ter me deixado levar pelas emoções e ficado vulnerável diante dela. Eu nunca servi para isso, Samara. Sempre fui uma pessoa sozinha e deveria ter continuado assim. Então, sim, não vou mentir. Algumas vezes, sim, eu desejo que alguém me ouça. Mas certas coisas estão fora do meu alcance, não são para mim. E eu preciso deixar esse sentimento de lado e continuar vivendo. Ela engoliu em seco. Não me olhe desse jeito. Repreendeu-a, no mesmo tom frívolo. Como? Perguntou tentando disfarçar a emoção. Não preciso de piedade. É sério, Samara. Não precisa me olhar assim, disse frio. Ela abaixou a cabeça triste. Como fazê-lo compreender que só queria ajudá-lo? Não sinto pena por você, disse levantando a cabeça decidida. Eu sei como é não confiar nas pessoas. Fui criada para não confiar e esperar o pior delas. Mas descobri que assim como tem pessoas que não merecem minha confiança, tem várias outras que merecem não apenas minha confiança, como também meu afeto e dedicação. Você está equivocada. Mais cedo ou tarde, todos te decepcionam. Você me decepcionaria? Não. Porque eu já te disse para parar de andar atrás de mim? Não tenho nada dessas coisas que pessoas como você buscam para te oferecer. Eu sei, o senhor é extremamente sincero, respondeu seca. Mas o senhor não sabe o que estou buscando. Eu sei sim, disse-a encarando. Ela resistiu à tentação de afastar o olhar. Não chore, Samara, não chore. Ele tem razão, ele não é e nunca será o seu pai, pensou triste. Acho melhor te acompanhar até sua casa. Você precisa ir à igreja? Ela sabia que de todos os dias difíceis, aquele era o mais difícil de todos para ele. Ainda que jamais fosse o pai dela, ela o amava como tal. E não podia simplesmente dar-lhe as costas naquele momento e ir esquecendo-se de tudo o que ele já fez por ela, engolindo seco, colocando de lado seu coração cheio de esperança, o encarou. Hector, pelo menor carinho que você nutre por mim, por tudo o que já fez por mim,
me deixa simplesmente te ouvir. Se você quiser, eu não digo nada. Na verdade, não vou dizer nada. Eu fico quietinha. E se você quiser, nunca mais toco nesse assunto, por favor, me deixa te dar essa liberdade como você tem me dado desde que a gente se conheceu. Não se preocupe, eu não estou me iludindo. Quero apenas te oferecer a ajuda que você tem me dado. Pediu. Ele sorriu, voltando o olhar para o mar. Você é confusa? Disse ainda sorrindo. Era tão raro vê-lo sorrir que por um momento ela ficou inerte, apenas encarando seu perfil bonito. Não sou confusa. Retrucou fingindo-se de ofendida. Cruzou os braços olhando para a frente. É sim. No mesmo momento que me chama de você, me chama de Senhor. Ela voltou o olhar para ele, que ainda olhava fixamente para a frente. Sério, que foi apenas isso que você filtrou de tudo que eu disse? Perguntou genuinamente surpresa, porém irritada. Não, respondeu sério. Ela arrependeu-se por ter dito naquele tom. Para sua surpresa, ele a encarou. Por quê? Perguntou. Por que você insiste para que eu fale do passado? Por que acredita em mim, mesmo quando a minha própria filha não consegue? O que você vai ganhar com isso, Samara? Por que não se afasta de mim e fica longe, como ela tem feito? Não estou desesperado por companhia. Estou bem do jeito que estou. Não precisa se importar tanto comigo. Você tem uma família. Família essa que com certeza já te aconselhou a se afastar de mim. Disse como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela engoliu seco. Afinal, ele estava certo. Não precisa se sentir em dívida porque eu te salvei. Fiz o que fiz por você. E não me arrependo em momento nenhum. Mas não precisa estar sempre por perto ou preocupada. Eu realmente estou bem. Concluiu voltando o olhar para o mar. Ele não estava bem. E não era uma questão de estar mentindo para ela. Ele mentia para si mesmo. Era mais fácil ignorar e esconder os sentimentos do que deixá-los fluírem. E mais uma vez, ela pensou nos camaleões. Deveria ter sido muito machucado para tomar aquela decisão de nunca se mostrar de verdade. Afastando o olhar do dele, ela também olhou para o mar, se fazendo as perguntas que ele lhe fizera. E todos os amigos estavam fazendo desde que ela cismou com ele. Mas a verdade era que ela não tinha as respostas. Talvez todos estivessem certos, e ela apenas estivesse buscando nele a referência paterna que nunca teve, tentando dar a ele o amor de filha que ele não tem. E também, talvez todos estivessem certos e ela fosse sair daquela situação mais quebrada que nunca, mas, sinceramente, não se importava. O que pudesse fazer por ele, ela faria. Eu não tenho respostas para as suas perguntas, mas sei que não aprendi a amar você pelo que fez por mim. Amo você, porque de alguma forma conheço a pessoa que se esconde aí dentro. E queria muito que ela se abrisse para mim. Ela viu um vislumbre de emoção no rosto dele e sorriu docilmente. Ele sacudiu a cabeça. Eu não sei lidar com os sentimentos que falar sobre isso provoca em mim. Eu perco o controle. A voz dele estava mais baixa. Parecia que as palavras encontravam obstáculos para saírem. Eu meio que não me incomodo com pessoas perdendo o controle. Vivi algum tempo com alguns garotos que constantemente estavam perdendo o controle. Disse sorrindo, olhando para a imensidão do mar. Sentiu o olhar dele sobre ela. Se você diz, depois não diga que eu não avisei. Disse sentando-se. Ela o acompanhou. Hoje seria o aniversário de 29 anos das gêmeas. Começou com a voz embargada. Mesmo sabendo disso, ela não deixou de sentir um nó na garganta. Delicadamente pegou suas mãos nas dela e não soltou mais. Preocupado, Rafael olhava a todo instante para a entrada. Samara disse ao Eric que passaria em casa e logo iria à igreja. E o louvor estava quase terminando, e nada dela chegar. Para de olhar para a porta como se estivesse esperando alguém, resmungou Dona Eugênia entre dentes. Eu estou esperando alguém, mãe, respondeu irritado. Senhor, perdoe-me por estar sempre irritado com a minha mãe nos últimos tempos. Me dê sabedoria para compreendê-la e dê a ela discernimento para me compreender. Em nome de Jesus, não permita que a minha família
Volte aos dias maus, pediu intimamente, olhando de soslaio para ela. Iniciava-se o último louvor quando ele se virou para a porta e, finalmente, ela entrava. Estava tão linda! Sorriu, e ela sorriu de volta, sentando ao lado de Natália. Aliviado, focou no louvor e na palavra que foram impactantes do início ao fim. A senhora está bem, mãe? Perguntou ao final do culto. Ela chorou toda a pregação e ainda chorava. Ela virou-se para ele. Perdoe-me, meu filho, por ter sido tão insuportável esses dias. Eu tenho tanto medo de te perder que estou fazendo tudo errado. Quando eu penso na possibilidade de você me deixar como seus irmãos fizeram, eu perco a razão. Pediu às lágrimas. Deus me mostrou hoje que se eu não vigiar, vou me tornar no monstro que foi seu pai. Oh, mamãe! A abraçou. Que bom que a senhora permitiu que o Espírito Santo lhe mostrasse o quanto a senhora está sendo injusta. E não é somente comigo, a senhora sabe, não sabe? Sim, eu sei. Meu orgulho tem me afastado da presença de Deus, e eu não estava me dando conta disso. Eu sei que prometi a você que nossa família jamais voltaria a ser o que éramos quando seu pai era vivo. E veja o que estou fazendo? Transformando as vidas de vocês em um pesadelo. Você me perdoa, meu filho? Com certeza, disse encarando-a nos olhos. Mãe, não é a primeira vez que a senhora faz isso. Não podemos viver assim, a senhora nos ofendendo, pedindo perdão e voltando às velhas práticas. O pai era assim. A senhora se recorda? Sim, respondeu abaixando a cabeça envergonhada. Eu vou buscar ajuda e creio em Deus que dessa vez será para valer. Então a senhora não se importa de eu me sentar com a Samara? Perguntou sério. Essa resposta era de suma importância. Você gosta mesmo dela, não é? Perguntou séria também. Sim, muito. Ela o abraçou. Tudo bem, meu filho. Eu preciso mesmo continuar um assunto com a dona Rebeca, disse afastando-se dele. Eu vou orar para que ela seja tão boa para ti quanto a Sofia é para o seu irmão. Oh, então vocês fizeram as pazes? Perguntou sorrindo. Ela estava realmente sofrendo com a mudança da nora e da neta, mas nada justificava o tratamento que ela deu à nora nos últimos dias. Sim, respondeu sorrindo. Pegou no braço do filho. A dona Rebeca me fez ver que a Sofia merece um lugarzinho para ela e a família, e eu passo lá todos os dias antes de ir para o trabalho para vê-las. E, na verdade, acho que nunca vi as duas tão felizes. Eu também achei que elas estão verdadeiramente felizes. Ele coçou a cabeça. Mãe, quando o Tiago voltar, a senhora sabe que ele vai querer privacidade, disse cauteloso. Eu darei toda a privacidade que eles merecem e precisam, mas irei todos os dias ver minha neta, disse sorrindo. Ele franziu a testa. Não se preocupe, meu filho. A dona Rebeca também já conversou comigo sobre isso. Vai ficar tudo bem. Dando um tapinha na mão dele, se levantou. Vai procurar a Samara. Obrigado, mãe. Agradeceu beijando sua mão. Ela suspirou. Os filhos não deveriam ter que agradecer aos pais por fazerem a obrigação deles, respondeu tocando o rosto bonito do filho. Vai ficar tudo bem, meu filho lindo. Sorrindo, o deixou. Por alguns minutos, Rafael continuou ali parado, pensando no que a mãe dissera. Um toque em seu ombro fez seu coração acelerar, ainda que não estivesse sempre o tocando. Estranhamente, ele conhecia seu toque, assim como o seu aroma. Oi, disse Samara, sorrindo. Ele se virou. Oi, você parecia preocupado quando eu cheguei. O Eric disse que você iria sair mais cedo do hospital, disse envergonhado. Não queria que ela pensasse que estava se metendo na sua vida. Ele já me chamou a atenção por isso, mas eu não estava sozinha. Ele a encarou preocupado. Ela sorriu. Eu estava com o Hector. Ele mordeu o lábio, sentia-se constrangido por não lhe contar da visita que fizera ao farmacêutico, mas prometera a ele que não diria a ninguém, principalmente a ela. E como ele está? Arrasado? Hoje seria aniversário das gêmeas. Tio! Beatriz veio correndo e pulou no colo dele, chamando Samara para beijar seu rosto. Que fofa! Disse Samara, também beijando o rosto da menina. Isabela a chamou para fazer alguma coisa, e ele ficou com a sobrinha até Sofia vir pegá-la para o jantar.
Outra vez sozinho procurou por Samara, a encontrando com Luan e Açucena. Sorrindo foi ao encontro deles. Cumprimentou-os, sentando na cadeira que Luan gentilmente puxou para ele. Como o pastor Luan é gentil com suas ovelhas, brincou Açucena. Luan apenas sorriu fazendo bico para ela. A amizade daqueles dois era a coisa mais fofa. Quem via nem acreditava que se conheciam há menos de um mês. Vocês subornaram quem para sentarem juntos? Perguntou Isaac, se aproximando com Natália. Pior que nem precisamos subornar ninguém, eu estava pensando nisso. Mas o pastor Tiago iria arrancar minhas orelhas fora. Então, achei melhor ficar quieto e apenas orar, respondeu Luan divertido. Então você recorreu ao Ser Supremo, disse Natália. E como ele dá sempre mais do que pedimos, além de Açucena, ele te deu Rafael e Samara. Os 6 caíram na risada. Ainda não tinha pensado nisso, disse Luan, ainda rindo. Deus é mesmo o maioral. Senta conosco, sugeriu Açucena. Ainda cabem mais 2. Obrigada, mas já combinamos com a Sofia e a Bela, disse Natália sorridente. Além disso, é providência divina vocês ficarem só os 4. Assim, quem sabe não teremos boas notícias amanhã para minha página de desencalhados, disse a Isaac sorridente. Página de desencalhados? Perguntou os 4 sorrindo. Meu Deus, vocês nunca visitaram minha página? Amigos ingratos. Fez drama, então franziu o senho. Se bem que é melhor não visitar mesmo. Estou fazendo uma enquete quem desencalha primeiro o Rafael ou o Mesaque, mas acho que o Luan, que nem estava no páreo, vai desencalhar primeiro que eles. Eu não acredito que esteja falando sobre aquela sua página ridícula sensacionalista, resmungou Mesaque atrás do irmão. Espera, a página existe de verdade? Perguntou Rafael. Pensei que fosse brincadeira. E vocês não conhecem meu irmão? Ele perde os amigos, a família e, se duvidar, até a noiva, mas não perde a chance de nos ridicularizar, disse Mesaque ressentido. Eu não ridicularizo ninguém na página e jamais arriscaria perder minha noiva. Será amor? Se eu fosse melindrosa, acho que teríamos alguns problemas, refletiu Natália. Se você fosse cheia de mimimi, não seria minha maravilhosa varoa valorosa, disse-a abraçando. Credo! Chega desse melodrama mexicano. O papai e o Alan querem falar com vocês. Até mais pessoal, eu vou ver meus sobrinhos lindos. Aproveite a noite e procure uma namorada, provocou Isaac. Mesaque apenas virou a cabeça lhe mostrando a língua. Vamos, amor. Divirtam-se. Natália piscou para as meninas. Rapazes, façam apenas o que eu faria, e vai dar tudo certo, disse a Isaac, afastando-se com a noiva. Rafael e Luan entreolharam-se. Como será que a Natália conseguiu se apaixonar por ele? Perguntaram rindo. Com certeza, com ela é todo diferente, amoroso e gentil, disse Açucena romântica. Eu acho que são dessas coisas que a gente não entende. Os dois se completam. Ela extremamente prudente e cautelosa, e ele irreverente e vivendo perigosamente, refletiu Samara. Vamos esquecer os dois. Eu quero mesmo saber o que aconteceu para que você demorasse tanto, sendo que saiu mais cedo do hospital. Açucena confrontou a amiga. Não pense que porque o Rafael chegou, você vai fugir do assunto. O que foi, maninha? E aquele papo de a mais velha é você? Rafael levava o garfo com a salada até a boca, paralisou ao ouvir a ironia de Samara. Ela era sempre muito cautelosa quando o assunto era o pai da amiga. Que cara é essa Rafa? Chocado? Ainda não viu nada. Espera até o 10º ano de convivência que você vai conhecer um lado muito pior dela, ironizou Luan. Rafael apenas sorriu. Afinal, o amigo não sabia com quem Samara estava. Foco vocês dois. O assunto é sério, repreendeu Açucena séria. Rafael a encarou. No íntimo, ela sabia com quem a amiga estava. Queria apenas provocá-la mesmo. As duas viviam assim como se ambas fossem de fato irmãs. Por mais que ele soubesse o quanto o Héctor amava a Samara, ele ainda tinha medo de que ela se machucasse com essa história. Afinal, a filha do homem era Açucena, e não ela. Eu estava caminhando na praia, respondeu encarando a amiga.
Caminhando na praia? A uma hora dessas? Perguntou cética. Não foi a uma hora dessas, disse olhando o próprio relógio. Foi bem mais cedo. Na verdade, ainda estava dia. Mas ela é tão engraçadinha, resmungou franzindo a testa. Você entendeu muito bem o que eu disse. Sim, entendi, respondeu a encarando. Açucena, começou Luan complacente. Qual o problema da Samara ir à praia? Perguntou pedindo ajuda a Rafael com o olhar. Ela sabe que não pode ficar perambulando por aí sozinha, desabafou Açucena. Peço desculpas a todos vocês por ter deixado a todos preocupados, mas eu não estava sozinha, ok? Rafael pegou na mão de Samara, que estava gelada. Luan encarou Açucena, que encarava Samara. Que bom que não estava sozinha. Mas tenha cuidado e eu e as meninas podemos te fazer companhia. Não queremos que se sinta uma prisioneira, disse Açucena carinhosamente. Os dois rapazes respiraram aliviados. Obrigada, mana, disse Samara, e finalmente as duas sorriram.